Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje concluiremos a unidade 3 que fala sobre história em quadrinhos. Lembrando que na última aula nós falamos um pouco sobre a breve história dos quadrinhos, né? Vimos também que a linguagem das HQs, né, como assim são chamados, mistura imagem e texto de forma conjunta e sequencial, de forma lógica, conquistando o apreço de crianças, jovens e adultos. A gente viu também, né, que a origem das histórias em quadrinhos pode começar a ser estudada desde os afrescos do Egito Antigo, passando pelas pinturas da Idade Média até chegar ao século XIX, né, com o surgimento da primeira HQ moderna. E o aparecimento das HQs modernas só aconteceu no final do século XIX. No entanto, né, a gente pode perceber que, ao observar algumas produções artísticas feitas muitos séculos antes, podemos perceber que a união entre a narrativa e a presença, né, nesse caso, da imagem, existe desde a antiguidade. Então, vimos um pouco sobre os afrescos, né, que narravam as crenças, os hábitos e os acontecimentos no Egito Antigo, certo? E sobre as pinturas medievais, que também são outro tipo de exemplo de manifestação artística que une a narrativa e a imagem. Vimos também alguns autores, né, que se destacaram nessas histórias em quadrinhos, tá? E também vimos que as histórias em quadrinhos elas foram consideradas durante muitas décadas como uma arte menor, né, uma forma de expressão que não tinha espaço nas artes visuais nem na literatura. E, e falaremos um pouco sobre os gêneros, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. E falaremos um pouco, melhor dizer, dos elementos das HQ. Então, como já ressaltamos anteriormente, as histórias em quadrinhos, né, são uma forma de expressão artística constituída por dois tipos de linguagem: a gráfica, no caso, a imagem, e a verbal, o texto. E os elementos da escrita a seguir se relacionam com as linhas de desenho do artista, né, que trabalha com a criação de uma narrativa sequencial, tá? Então, temos, né, como elementos o texto, né, que deve apresentar linguagem clara, sintética e de acordo com a faixa etária do público a qual se dirige, personagens, que podem ser pessoas, objetos, animais, entre outros, balões, local onde se insere a maior parte dos textos das HQs, apresentando dessa forma, né, diálogos, ideias, pensamentos, ruídos, sensações, etc. Além das onomatopeias, que são palavras que reproduzem sons ou ruídos, e recursos gráficos, né, que normalmente são símbolos gráficos que sugerem, né, sentimentos e ideias, como por exemplo, né, uma lâmpada acesa em cima da cabeça de um personagem quando ele tem uma ideia, tá? Agora veremos um pouco sobre os HQs aqui no Brasil, tá, gente? Então, no Brasil, as primeiras tirinhas, né, ilustrações, elas foram publicadas, no entanto, no ano, melhor dizer, de 1866, pelo autor italiano Angelo Agostini, né, no jornal O Cambrião. Né? Então, 3 anos depois, a primeira história em quadrinhos foi publicada, Nhoquim, certo? Agostini, e estreou no jornal Vida Fluminense em Rio de Janeiro de 1869. E as criações de Agostini apresentavam um teor político, crítico, né, lógico, e ainda não tinham balões, né, os diálogos apareciam em caixas de texto. Então, a revista Tico Tico, né, publicada pela primeira vez em 1905, era inteiramente dedicada ao público infantil. E ela foi inspirada na revista francesa A Semana de Suzette, né, e criou personagens que ficaram famosos naquela época, como Chiquinho e Jagunço. E depois surgiram, né, Zé Macaco, Faustina, Reco Reco, Bolão e Azeitona. Então, gente, os personagens Gato e Félix, né, ou melhor, Gato Félix e Fantasma, de Otto Mesmer e Le Fake, respectivamente,
eram bastante apreciados pelo público brasileiro daquela época. E a partir de 40, a produção de revistas em quadrinhos no Brasil se intensificou, né? Passou a crescer cada vez mais. Obras como a Edição Maravilhosa, né? Que trazia romances clássicos nacionais em forma de quadrinhos, Gibi Mensal, O Lobinho e o Amigo da Onça foram publicações que se destacaram naquele contexto. E em 1959 nasceu Bidu, né, o primeiro personagem de Maurício de Souza, tá? Que foi o criador também, né, da Turma da Mônica, certo? E um dos mais importantes, né, quadrinistas brasileiros. E na década de 1970, ele lançou a primeira revistinha da Turma da Mônica, como eu já falei anteriormente, que ainda hoje é uma das publicações de quadrinhos mais conhecidas e vendidas no país. E os personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento, né, já são, melhor dizer, parte importante da história das HQs no Brasil. E aqui tem uma ilustração, né, de uma página da revista Tico Tico, de 3 de janeiro de 1906. A gente pode observar, né, como a história ela se desenvolve separadamente pelas imagens nos quadros e pela narração, né, embaixo. Tá certo, pessoal? Então, dando conta. Deixa eu só. Pronto. Pererê, de Ziraldo, né, lançado em 1960, foi a primeira revista em quadrinhos feita inteiramente por um autor brasileiro com uma temática essencialmente nacional. E o personagem principal, Pererê, foi criado com base na figura do Saci, né, que é um dos personagens do folclore brasileiro. Então, gente, entre as décadas de 60 e 70 do século passado, surgiram outros personagens marcantes, como o Menino Maluquinho, de Ziraldo, Graúna e os Fradins, de Enfield. E as tirinhas, né, de Enfield apresentavam, né, uma temática política. O autor expunha e criticava de forma inteligente e irônica a ditadura militar brasileira. E esse é um assunto que nós veremos no próximo ano com vocês, tá? Então, além das histórias em quadrinhos tradicionais, é um gênero voltado para o humor, utilizado principalmente no jornalismo, com representantes brasileiros importantes, tais como os artistas Miguel Paiva, Angeli, Glauco e Laerte. Outros autores atuais, né, ou contemporâneos, que merecem destaque são Bianca Pinheiro, autora de Bir e Dora, e Danilo Beirute, né, autor de Bando de Dois e desenhista da personagem Greenpool, né, e Fábio Mon, e Gabriel Bar, né, irmãos e autores de Dartrip e Casanova. Então, aqui também tem uma ilustração, né, de personagens de Pererê, de Ziraldo lendo a própria revistinha. Então a gente pode observar, como aqui coloca, né, como os animais são mais próximos da fauna brasileira, como a onça pintada, o macaco e o jabuti, certo? Então, e para finalizar, iremos falar um pouco sobre as HQs e o cinema, tá? Então, o primeiro filme com super-herói de história em quadrinhos foi Superman and the Moleman, né? Superman e os Homens Talpeira, né? Dirigido por Lee Schulen e lançado em 1951. No início da década de 1960, veio o seriado Batman, né? De William Dozier, que se tornou um grande sucesso naquela época. E entre 78 e 87, daquele mesmo período, o ator Christopher Reeve, né, interpretou o Homem de Aço em uma série de filmes que marcaram o ator e o público. E a adaptação de personagens e histórias de HQs, né, para o cinema já existe há mais de 60 anos e continua mostrando sua força e vigor na aceitação do público. E das publicações, né, da DC Comics que foram, né, nas telas dos cinemas, além de Superman e Batman, que tiveram adaptações com vários diretores, tem destaque títulos como Lanterna Verde, de 2011,
Esquadrão Suicida de 2016 e Mulher Maravilha de 2017, entre outros. Tá, pessoal? Então, a Marvel Comics, né, outra editora de quadrinhos norte-americana, também começou a levar seus personagens para o cinema com o filme Homem de Ferro, de 2008, dirigido por John Frevy. Então, o sucesso, né, da produção impulsionou a criação de mais filmes, né, que em sua maioria foram grandes sucessos de bilheteria. Entre eles podemos destacar O Incrível Hulk, Os Vingadores, Doutor Estranho e Pantera Negra, tá? Que é uma recente e muito legal, que foi lançada em 2018. E outras adaptações dos quadrinhos merecem destaque, como A Turma da Mônica, né, que virou filme, e uma série de desenhos animados para a TV. O filme Persepolis, né, que foi dirigido pela própria autora, Marjane Satrapi, ao lado do francês Vicente Paranol, né? E a série, né, Sin City, A Cidade do Pecado, de Frank Miller, ganhou 2 filmes. Aqui tem uma representação da divulgação do filme Pantera Negra, de Ryan Coogler, né? O filme tem bastante apreciação do público e dos críticos por conta de sua representatividade, tá, pessoal? Então, e já para finalizar, iremos falar um pouquinho sobre a charge e a crítica, tá? Então, a palavra charge, né, ela vem do francês e significa carga, evidenciando tanto o exagero quanto o ataque a alguma figura pública ou acontecimento importante. E o chargista ele trabalha com temas atuais, articulando a linguagem escrita com a imagem por meio de uma grande capacidade de resumo e humor. Então, aqui ele manda a gente observar a charge de Duke, né, e comenta e manda a gente comentar, obviamente, né, com os colegas e professores, né, porém a gente não está em sala de aula, infelizmente, a crítica feita por esse cartunista, tá? Então, ele aqui fala, né, São Pedro não sai do zap, se esqueceu de desligar a torneira. Então ele faz uma crítica aí, né, ao exagero, nesse caso aí, dos personagens, né, quanto ao mundo atual, né, de viver tão ocupado e tão preso, nesse caso aí, às redes sociais. Então, para finalizar, o contexto social, político, econômico e histórico é a fonte de inspiração para a criação das charges. E os desenhos apresentam um exagero dos personagens ou da situação com o objetivo de evidenciar a crítica feita na obra. O humor e a reflexão são dois elementos que caminham juntos na construção de uma charge. E no Brasil, gente, vários chargistas têm trabalhos, melhor dizer, importantes e referenciais. Entre eles, os já mencionados Renfio Laerte e Glauco, Lato e Duck, Chico Caruso e Jaguar, tá certo? Então, gente, a gente fica por aqui, né, nesse assunto de HQs e tá? Na próxima, então, é basicamente isso por enquanto. Bons estudos e até a próxima. Tchau.